Boa noite. Tá fraco. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão felizes? Muito? Estou sentindo vocês meio fraquinhos. Não comeram, não? Carne não está forte, não? Glória a Deus, que a carne é fraca. Amém? Irmãos, hoje é que dia da semana? Quinta? Hoje o culto... Qual é o tema do culto hoje? Muito bem. Então, você veio disposto a aprender um pouquinho mais? Está com a expectativa de sair com uma instrução nova? Amém. A gente vem num período, né, desde o início de janeiro, com um ensinamento de como ser guiado pelo Espírito. O pastor vem ministrando aos domingos, os ministros na quinta-feira. A gente começou aprendendo como a crescer por dentro, né? A gente ouviu uma palavra com o exemplo do cedro do Líbano, com Carlene. Depois a gente ouviu sobre a obediência, da gente estar sendo obediente com a palavra, sendo firmes. A gente veio com uma outra instrução, que a paz é o nosso árbitro. Ela que vai, né, trazer aquela tranquilidade do que a gente vai tomar uma decisão, do que a gente vai fazer. E hoje a gente vai dar continuidade nesse tema. E eu quero dar uma pegada mais forte. Eu quero compartilhar o que eu tenho vivido e aprendido. Não é assim? No natural, os professores aprendem, estudam, fazem uma faculdade para poder ensinar. No reino espiritual, a gente aprende, pratica, vive para poder compartilhar. Amém? Eu quero... Coloca Isaías 48. Vê se vai abrir aí. Vamos orar, né? Pai, obrigada pela instrução. Obrigada, Pai, pela Tua palavra viva e eficaz, que nos capacita cada dia mais. Obrigada, Pai, porque estamos aqui com o coração disposto a ser ensinado, instruído, a caminhar, Pai, ao encontro dos Teus planos. Amém. Chegamos lá? Isaías 48, versículo 17. Amém? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Ele é o meu Senhor, o seu Senhor, o meu Deus, o nosso Redentor, o Santo de Israel, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O ensino que vem dele, ele é útil. E uma coisa que é útil, ela é boa. Amém? A vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Em um momento da minha vida, eu passei por algumas situações e eu conversava com um, conversava com outro, pedia uma orientação para um. Às vezes a pessoa, eu nem compartilhava, ficava sabendo e queria dar palpite, e eu ficava assim, mas deve ter alguma forma das coisas saírem certas. Porque se cada um está dando uma opinião, é porque está tendo várias instruções. E eu queria uma instrução correta. Eu não queria me espelhar em pessoas, até porque senão eu teria o mesmo resultado que elas tiveram. Não é assim? E eu não conhecia essa palavra, eu não era nascida de novo. E um belo dia eu entrei para o quarto, abri a Bíblia e eu falei, Deus, tem que ter alguma forma, alguém tem que me ensinar algo. E veio essa resposta. Eu quem te ensino. Eu que te guio pelo caminho em que deves andar. Enquanto a gente estiver buscando uma instrução de um caminho, em pessoas, em situações, em exemplos, você não está no caminho certo. Você não vai estar recebendo a instrução correta. Você não vai estar recebendo uma instrução pura de uma vontade boa, de um resultado bom, de uma situação agradável e muito menos perfeita. Amém? Então, vamos lá. Eu compartilhei com você como isso chegou até mim.
E pula só para o 18, por favor, querida. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Se eu tivesse dado ouvido aos mandamentos do Senhor, que mesmo de uma maneira, vamos dizer, meio que superficial, me foi passada, eu não teria passado pelo que eu passei. Se tivesse dado ouvidos. Se eu tivesse escutado. Então seria a tua paz como um rio. Era o que eu buscava. Uma paz, uma vida tranquila, sem problemas, sem discussão, sem briga, sem disse, sem não me disse. Eu só queria isso. E só bastava uma coisa: eu ter ouvido os mandamentos. Amém? E a tua justiça como as ondas do mar. Alguém já viu a onda do mar parar? É uma constância. Glória a Deus por aqueles hotéis que ficam de frente com a janela de frente para o mar. Você acorda, olha lá e dorme e acorda e vem chuva e vem sol e a onda do mar continua. Ela não cessa. E é assim a nossa vida, quando a gente decide ouvir os mandamentos do Senhor. Quando a gente se dispõe a ouvir aquele que é o único Senhor, aquele que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, e que está disposto a nos ensinar o que é útil, a um caminho no que devemos andar. Porque desde lá do ventre, ele já conhecia cada um de nós. E ele tinha um plano diferente para mim e para você. Eu não posso querer viver um plano que ele fez para minha irmã. Impossível. Eu não vou ser feliz, eu não vou andar em paz, eu não vou viver em justiça. Agora, para isso, a gente tem que querer saber, estar disposto em conhecer e praticar e se envolver para que isso se cumpra. Amém? Então, vamos lá. Quem é mãe aqui? Tem mais de um filho? Vocês veem diferença neles? Eu tenho 2. Vamos lá, gente, nós estamos no curso de ensino. A gente vai aprender junto. Eu tenho 2 filhos. 2 filhos que eu gerei. Fora os filhos que a gente tem de coração, né? Eu gerei 2 filhos, mas vocês sabiam que desde a gravidez, nenhuma gravidez foi igual? Você acredita que eu dei à luz aos 2, nem o parto foi igual? Eles nasceram, foram amamentados pelo mesmo leite, mas não desenvolveram igual. Cada um desenvolveu de uma maneira diferente. Cada um com seu jeitinho diferente. E todos 2 engatinharam, andaram, começaram a comer saiu do leite, foi para a papinha, foi para o alimento sólido, mas cada um de uma maneira diferente. Mas quem tem 2 filhos vai entender o que eu vou dizer agora. Você observou que o seu segundo filho foi assim lá em casa. E quem não tem 2 filhos na sua família, um irmão, alguém que conheça, você observou que a gente tem a percepção que o segundo filho, ele parece que as habilidades dele, o desenvolvimento parece que é mais rápido. O meu segundo, ele começou a andar 1 mês antes do que o primeiro. A falar, então, minha filha era um tagarela. E a tendência é essa. Agora, entenda o porquê disso. Sendo que foi tudo igual. Se a gente ama da mesma maneira, se a gente educa da mesma maneira. Olha, é engraçado porque não muda. Nós que somos mães, a gente fala, é tudo igual. Não muda. Mas sabe o que acontece? O mais velho acaba sendo referência para o segundo. Quando o filho é único, quando ele vai para a escola, a partir dali ele começa a conviver com outras crianças e parece que ele faz, desenvolve. Não é assim? E com isso,
É, é engraçado, porque tem coisas que eu passo com o Castiel, que eu falo, meu Deus, o Cauã nunca me falou isso. Outro dia a gente estava conversando sobre nome, e eu falei assim, eu amo o nome de vocês. Eu falei, eu amo o meu nome. Eu acho lindo o meu nome. Como eu sou grata pelo meu nome, eu gosto do meu nome. E a gente falando de nome, e o Cauã falou assim, eu já escolhi o nome do meu filho. Eu falei, nossa, que coisa linda. Mas você já viu o significado? Fui explicar a importância do significado e tal. E o cachorro virou e falou assim, eu também. Eu falei, nossa, nessa idade, como assim? E ele já. E eu fui dar uma de cuti-cuti, né? Menorzinho, caçula. Eu falei, a mamãe vai amar tanto. A mamãe vai cuidar, vai cheirar esse menino lindo, que ele deu o nome de um menino. Que eu vou pegar, vou apertar ele. Oxe, e quem disse que você vai cuidar do meu filho? E eu olhei assim, eu falei, uai, não, ele não. Quem vai cuidar do meu filho sou eu e minha mulher. E eu falei, tudo bem. Mas sabe que o primeiro ele ficou na dele, ficou calado, ele não falou nada, mas o segundo já veio com a resposta na ponta da língua. Ele já sabia o que dizer, já estava pronto ali. Todo mundo aqui é filho de Deus? Eu quero te lembrar algo. O primeiro já nasceu. O primeiro já nasceu. Se naturalmente o segundo filho desenvolve rápido por uma referência que ele tem do primeiro, do irmão mais velho, você tem uma referência. Você tem um irmão mais velho. Você tem a quem imitar. Sabe, muitas vezes eu me deparo em casa com os meus filhos, mas como eles ministram na minha vida? Como eles me ensinam? E como eu sou grata a Deus pela vida deles. Porque eles têm me ensinado. O pequenininho eu tenho uma referência. Se um está no celular, não, eu vou jogar porque ele está no celular. Eu vou fazer dever agora. Não, mãe, não precisa me ensinar. O Cauã já faz dever sozinho, eu também vou fazer. Ele já sabe ler, eu também quero ler, me ensina mais rápido. Por que ele já sobe direto para a igreja? Eu tenho que ficar aqui. Por quê? Ele quer imitar. Eu tenho a consciência hoje que eu tenho um irmão. E a minha busca incansável é de imitar o meu irmão mais velho. Em que você tem imitado seu irmão mais velho? Como as pessoas têm visto? Muitas vezes as pessoas chegam na minha casa e falam, nossa, como eles são unidos, como eles são grudados. Aonde o mais velho está, o outro tem que estar. O que um está fazendo, o outro quer fazer. Às vezes até banho junto a gente tem que estar regrando. Sabe, eu e você temos que ter essa consciência com o nosso irmão mais velho. Uma conexão, uma referência. Algo que você possa olhar e falar, eu tenho ele como referência. Ele é com ele com quem eu me conecto. É com ele com quem eu tenho que estar o tempo todo. É com ele com quem eu tenho que estar aprendendo. É através dele que vai vir um melhor ensino. Tem coisas que eu falo com o Castiel que eu falo, não está entendendo, o Cauã me ajuda. E ele usa a linguagem dele e flui, gente, funciona. A gente tem que entender a linguagem do nosso irmão mais velho. A gente tem que estar conectado com o que ele faz. Amém? E vocês concordam que as associações, elas nos fazem crescer? Claro que tem umas que faz a gente até apodrecer, né? Mas amém. Mas uma boa associação, ela te faz romper. O convívio do irmão mais novo com o irmão mais velho faz ele desenvolver mais rápido. O meu convívio e o seu, com o que Jesus veio e fez, e ensinou e praticou, vai me fazer e te fazer avançar mais rápido. Vai nos fazer crescer mais rápido. Sabe, naturalmente falando, quando você pega uma fruta madura e coloca ela no meio de outras, que ainda não está tão madura, não está pronta, sabe que ela libera um gás? E aí aquele gás vai contaminando, vai exalando e acelera o processo
de amadurecimento, de desenvolvimento das outras? Quanto mais envolvido você tiver com o seu irmão mais velho. A unção que havia sobre Jesus, que é o Espírito que está dentro de mim e de você, ele vai nos envolver com esse gás e vai fazer a gente exalar um amadurecimento, um crescimento, um rompimento inagualável. Um crescimento qual que você vai poder parar e vai falar assim, eita, aconteceu. Como? Alguém já viu uma criança de 8 meses andar? O meu era novidade, onde eu chegava. Eu não sabia nem como é que ele se equilibrava, porque o pé era tão pequeno. Mas ele desenvolveu. Ele cresceu. Acho de tanto ver o outro correndo e andando. Acho que o desejo dele era tão grande, tão grande, tão grande, que ele falou assim, ou eu começo a me jogar, impulsionar para andar, ou eu vou ficar para trás, eu não vou viver o que ele está vivendo. Eu quero brincar de bola como ele brinca, eu quero correr como ele corre. E esse desejo ardeu, envolveu, que rapidamente ele desenvolveu. Que desejo a gente está tendo de aprender com ele? Que área ainda não está desenvolvida? Que área ainda não está habilitada? Para que a gente desenvolva. Por que ainda não está esse desejo de viver aquilo que ele viveu? Vamos. Eu acho, quando nós mulheres estamos grávidas, geralmente a gente conversa, né, com o bebê e tal. E na gravidez, na minha segunda gravidez, eu tinha que fazer um exame. Eu tive um problema de saúde. E aí eu tinha que fazer um exame periódico e o bebê deveria estar se movimentando, tinha que estar mexendo para o exame sair com o resultado perfeito. E teve um dia que eu fui fazer o exame bem cedo. E o abençoado não mexia para nada no mundo. E mexia na minha barriga e colocava coisa e apertava para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, e nada desse menino mexer. Mas eu me lembrei de algo. Toda vez que o Cauã chegava perto de mim para conversar com o bebê, ele faltava rodopiar dentro da minha barriga. Nem com a minha voz era assim. E daí, então, ela falou assim, mãe, a gente precisa fazer essa criança mexer. Senão você vai ficar aqui o dia inteiro. Não tem ninguém que faça esse menino mexer, que ele se empolgue, nada. Eu falei, tem, meu filho. O que eu fiz? Eu liguei. Coloquei no Viva Voz, expliquei para minha mãe na situação e falei assim, mãe, fala para o Cauã falar mais alto, bota no Viva Voz para ver se o Caxiel mexe. Foi batata. O menino faltou rodopiar dentro da minha barriga. Mas ele estava vendo. Ele reconhecia a voz. Ele sabia quem era a voz que estava falando com ele. Quando nasceu foi diferente? Adivinha, como diz o pastor? Não. Da mesma maneira. Ei, a gente tem que estar atento a essa voz. Que mexe com a gente. Que faz a gente querer avançar. Que faz a gente querer viver. Não desistir, não desanimar, não parar, ficar estacionado. Não, ei, tem uma voz dentro de você que faz você se movimentar. Tem uma voz dentro de você que faz você querer algo grandioso que Deus já preparou para você. Tem uma voz aí dentro de você que está conectada. Basta você ouvir. Simples assim. Basta você ouvir. Se dispor em ouvir. E tudo flui. Tudo funciona. Porque Ele quis assim. Porque Ele quis assim. Outro dia, o ano passado, teve uma feira de empreendedorismo na escola do Cauã, e aí, todo mundo sabe como é que é feira, né? De empreendedorismo. Com crianças. Imagina, cada um querendo vender uma coisa, querer fazer uma coisa, foi uma benção. Mas sabia
que chegando lá, e o menino vai para um lado, outro vai para o outro, quer fazer uma coisa, quer fazer aquela outra, aquele monte de família, e olha minha mãe, conhece minha mãe, e aquela coisa toda. Eu ouvi uma voz. Mãe. E independente do barulho que estava naquele lugar, fechado, um ginásio, um monte de vozes falando, eu sabia quem era a voz do filho que estava me chamando. Quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Pode estar onde for, o barulho que for. Se saiu mãe do seu filho, pode ter o tamanho do lado, mas você vai saber que é o teu. É que nem choro quando o menino é novinho. Não é assim? A gente conhece o choro. Ei, esse choro é do meu menino. A voz também é assim. Quando é bebê, que a mãe chega para falar perto, não reconhece a voz da mãe? Não é? Não acalma? Não sente o cheiro? Independente do lugar que você esteja, pode ter o barulho que for, a voz do seu Pai, a voz do seu Senhor, do seu Salvador, ela é inconfundível. Você tem que estar alinhado com ela, de tal maneira que você vai reconhecê-la, independente do lugar, do local, da circunstância que você esteja. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Quando meu marido liga, eu não preciso ver que é o número dele que está salvo na minha agenda, que ele está falando, eu conheço a voz dele. Se ele ligar de outro número, eu sei. Olha, não é assim? A gente vai querendo relacionamento, tem pessoas que a gente reconhece a voz. A gente conhece o cheiro. Ei, fulano chegou. Só eu conheci meu marido por conta do perfume, tá? Só uma deixa. É assim, e com o Pai não é diferente. A voz que está falando com você, você precisa reconhecer. Você precisa estar relacionada de tal forma, de tal profundidade, de tão tamanha intensidade, que pode estar aquela renca de menino, pode estar o barulho que for, mas se ele falar, você vai escutar. E você sabe que não precisa gritar? Que não precisa ser algo que seja escândalo, que seja algo que seja para chamar atenção. Não. É uma voz suave, sutil, doce, amorosa, carinhosa. É essa voz que a gente tem que estar atenta. É essa voz que a gente tem que estar conectada a estar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você sabia que com o nosso irmão mais velho não foi diferente? Porque ele sabia onde deveria estar, o que deveria fazer, como se comportar, como falar. Pela conexão. Relacionamento. Simples assim. Um tempo se expondo, se treinando, edificando. Para quando ele falar, opa, eu já sei que é. Quando acontecer algo, não é do meu pai. Isso não é a voz dele. Esse comando não condiz com o que ele tem me instruído. Essa situação não é assim que ele me ensinou. A instrução vai ficar impregnada. Aquela voz vai ficar aqui, falando, a tal ponto que pode vir qualquer outra que você vai falar assim, não, essa voz não é do meu pai. Ou muito menos, ou até muito mais. Isso ele não usa. Isso não é canal, não é a maneira que ele fala comigo. Não é assim que ele fala comigo. Os meus filhos, quando eu vou corrigir, eles já sabem. Pelo tom da voz e pela maneira do que eu vou falar, se eu estou corrigindo, ou se eu já estou brigando, ou se eu estou instruindo ainda. Você tem que saber quando seu pai quer te corrigir, quando ele está te instruindo. A instrução vem. Mas a correção também pode vir através da voz dele. Quem ama não cuida? O amor não corrige? Não é assim? Vamos
Vamos abrir em 1 Coríntios 14, 10. Aleluia. O Senhor é bom. Irmãos, tem alguém nos visitando hoje? Não? Todos de casa? Nós sabemos que nós somos um espírito, amém? Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Tudo certo até aqui? Então, com essa convicção, a gente sabe que tem instruções. Como eu sou um espírito, Deus é espírito. A partir do momento que eu nasci de novo, o Espírito passa a habitar em mim. E a maneira que ele se comunica comigo é através do meu espírito. Amém? Ele não vai se comunicar com você através do seu corpo. Tudo bem? Não vai se comunicar com você através da sua alma. A sua alma está sendo renovada, você está ensinando, mostrando para ela as novas instruções da nova criatura que você é. Amém? Vamos ler lá. 1 Coríntios 14, 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes, aonde? Nenhum deles, contudo, sem sentido. Vozes têm sentido. Eu não estou aqui para falar de vozes do mundo, até porque as vozes do mundo não me importam, não fazem parte da minha realidade, eu nem sou desse mundo. Amém? Eu quero pegar esse versículo para trazer para vocês que existe 3 vozes que fazem parte de você. Só que você tem que tomar a decisão a qual ouvir. Agora vamos nós falamos espírito, somos espírito, possuímos uma alma e estamos num corpo. Nível de intensidade. Agora eu vou falar do nível de insignificância do corpo. O seu corpo tem uma voz. O seu corpo não é mudo. Ele tem uma voz. Só que você pode fazer ele se calar. Afinal, o morto não fala. Não é assim? Nunca vi um morto falando. Qual é a voz do meu corpo, irmã Rafa? Os seus sentidos. Não é assim? O seu sentido fala. Ele te revela algo. No trabalho, acho que foi ontem, foi antes de ontem, eu estava saindo para o almoço e eu passo por uma sala que é o lugar de repouso dos funcionários na hora do almoço, onde eles almoçam. E aí, quando eu passei, eu senti um cheiro de piqui. E eu falei, tem gente comendo piqui aqui. Por que eu sei que era piqui? Eu não precisei comer. Mas eu já conhecia. Não é assim? Se a gente sair daqui, for começar a comer mexerica, e alguém chegar de fora e falar, você estava comendo mexerica. Não é? Pelo cheiro. Eu não precisei almoçar, eu não precisei comer para saber que alguém tinha comido piqui. Mas sabia que não foi todo mundo que comeu? Supostamente foi uma pessoa. Não é assim? Eu acho. Outro dia eu fui falar com o Joaquim, e eu, Joaquim, aí ele ficou com o olhinho bem assim, ó, já procurando. Mas com o tempo, daqui uns meses, quando a gente falar Joaquim, ele já vai virar. Ele já vai olhar, certeiro. Por quê? Porque o sentido dele, que é a voz do corpo dele, vai ser desenvolvida. Não é? Então, vamos lá. Alma. A sua alma tem uma voz. Qual é a voz da sua alma? A razão. Ela quer sempre ter razão. A alma, ela sempre vai querer algo e fazer que ela está certa.
Agora eu vou falar que nem a minha amiga Sandra, né? Alma sua louca. Cala a boca. Não é assim? E como é que a alma a voz ela vai querendo se aparecer, vai querendo crescer, vai querendo desenvolver pela nossa mente. A alma não é a nossa mente, nosso intelecto? Outro dia o Cachel chegou para mim e falou assim: mãe, tem alguma coisa errada. Eu falei: que foi, meu filho? Meu coração está batendo. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Ele: mãe, é o quê? Que eu vou morrer? Eu falei: não, é porque você está vivo mesmo. Mas vai chegar um tempo que ele vai falar: glória a Deus, meu coração está batendo. Ele vai desenvolver pelo conhecimento dele. Não é assim? É. Olha a mãe expondo os filhos, né? Mas não é. Conforme o conhecimento. E como é que eu vou fazer desenvolver a minha alma? Renovando a minha mente. Porque a minha razão vai estar coincidindo com o que a palavra de Deus diz. Senão ela é uma voz tagarela que fala um monte de abobrinha. Já encontrou alguém daquele povo que conversa, e você está doido para terminar a conversa e a pessoa não cala a boca? E fala coisa com coisa, e emenda assunto no outro, e aquela bagunça toda? Não treina a sua alma não para ver, se você não fica igualzinho. Não vigia não, para você ver. E a do Espírito. Qual é a voz do meu Espírito? É a nossa voz interior. Não é? Tem uma voz no seu interior, que é a minha e a sua consciência. Ela, no momento que você nasceu de novo, é uma voz que é coincidente e que tem o conhecimento da voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai se comunicar com o seu espírito. É a sua voz interior que vai revelar para você o que o Espírito Santo está revelando. Tem outras maneiras do Espírito Santo se manifestar? Revelar? Tem, irmão. Deus não é uma caixinha, não. Ele é limitado, não. Ele usou até uma jumenta para falar com o povo. Não foi assim? Tem o nosso testemunho, que é a maneira dele sinalizar. Né? Tem a voz interior que eu falei. Tem a própria voz do Espírito, audível. Mas a maneira primordial, quando você está conectado e convivendo, isso é a sua voz interior. Ai, mas como é que eu vou escutar isso? Treine, habilite-se, imite seu irmão mais velho. Pergunte a ele como ele fazia. Eu perguntei, eu falei: pai, como é que é esse negócio? Cada um dá uma opinião, cada um fala uma coisa, como é que é esse molde? Eu que te ensino. O ensino vem dele. Ah, não pode conversar com os outros? Pode, gente, pode, eu converso, tem pessoas que eu converso. Claro que não é com todo mundo, mas eu converso com algumas pessoas, me abro, me exponho, falo, paraná, mas pessoas que estão no mesmo nível que você, pessoa que está declarando a mesma fé, que está em comunhão, está no mesmo cesto de fruta, são pessoas que estão no mesmo amadurecimento. A gente tem que ter essa sabedoria. Amém? E essas vozes elas vão desenvolvendo conforme o nível de atenção que a gente vai dando. Aquela pessoa tagarela, se você ficar dando trela, ela vira a noite falando. Não é assim? Vamos lá para o versículo 11, só para a gente acompanhar ali o raciocínio. Amém? Se eu, pois, ignorar a significação serei o quê? Para aquele que fala. Se você ignora a voz do seu corpo, ele vai ser um estrangeiro para você. O que é um estrangeiro? É aquele que você fala e não entende. Se chegar um japonês para conversar comigo, coitado. Nem ele vai me entender, nem eu vou entender ele. Não é? E ele, estrangeiro para mim. Quanto mais assunto, quanto mais ibope, quanto mais crédito você der à voz errada, mais você vai estar se perdendo.
Fique atento e conectado com a voz do seu espírito. A sua consciência é uma fonte segura se você é nascido de novo. Ela te traz uma instrução certa. Ela te traz uma revelação correta. Ela está condizente com a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. O seu corpo não vai te levar a vir para o culto. O teu corpo não vai dizer não para algum desejo carnal. A sua alma vai ficar presa ao sentimentalismo. Vai fazer com que você se torne vai deixar de ser uma criatura espiritual para ser uma criatura almática. Ninguém me ama, ninguém me quer, nada dá certo, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo. E não é nesse nível de filho que a gente está hoje. Porque o primogênito já veio. Você tem a quem imitar. Você tem uma referência. Você só não segue se não quiser. Amém? Quando a gente exercita aquilo, quando a gente quer um resultado de algo, a gente passa a exercitar. Não é? Se você quer ficar malhado, a galera vai para a academia, começa a coincidir alimentação, com exercício físico, vai procurar o que antecipa aquele resultado, o que pode inibir, então você muda alguma alimentação, enfim, você se prepara. Para a gente se preparar para ouvir a voz certa, você tem que treinar o seu espírito. Como? Orando. Como é que a gente edifica o espírito? Orando em línguas. Não é assim? E como é que a gente treina o espírito? Edifica orando em línguas e a gente treina com a palavra. A gente treina com a palavra. Quando Jesus estava no deserto, mediante aquela situação, ele não precisou parar e falar, eita, e agora? Transforma essas pedras em pão, já que tem fome. Estou falando do meu jeito, tá, gente? A gente não abrir aqui a versão. E aí, ele falou, eita, é mesmo, e agora? Espera aí, deixa eu pensar. Não. Ele estava com a resposta na ponta da língua. Afiado. Por quê? Treinado. Ele já vinha, desde pequeno, né, lendo as Escrituras, sendo treinado, habilitado nas sinagogas. Ele já conhecia a vontade do Pai, ele já sabia o porquê que ele tinha vindo. Ele já conhecia quem era o inimigo dele. Já era instruído. Agora chega eu e você durante a situação e fala, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Se vira, filhão, a receita eu já te dei. O passo a passo já está aí. Olha lá, como é que seu irmão fez? Olha como é que ele se comportou. Você tem uma referência. Nós temos uma referência. Amém? E aí você pode parar e pensar e falar assim, olha, mas eu já estou treinado. Se eu treino meu espírito com a palavra, talvez eu precise orar um pouquinho. Mas para pensar que para você estar treinando, para você ser treinado, você tem que estar praticando. Você tem que estar habilitado. Eu, ao sentir o cheiro de piqui, não me diz que eu comi piqui. Não foi assim? Eu saber a receita de um bolo não vai fazer com que eu experimente o bolo e muito menos me fazer uma boleira. Eu posso ensinar. Ah, vai lá fazer porque tanto escutar meu marido falando, né? Pega 3 cenouras, a calda é assim, pronto, eu sei fazer. Mas não estou comendo e nem me diz habilitada como boleira. A pessoa que pratica, ela se torna aquilo. Quando você vai buscar um emprego, os jovens vão entender o que eu estou falando e as outras pessoas, pelo primeiro emprego, vão entender. É que nem anúncio de faculdade que tem por aí. Ah, faça faculdade e tal. Aqui você tem o conhecimento de teoria e na prática. Você está no nível de filho que você não pode mais ser conhecido por conhecer a palavra na teoria. Você tem que ser conhecido pela prática da palavra na sua vida.
Você não é um crente, eu não sou uma crente. As pessoas não vão olhar para mim, a Rafaela se converteu porque ela sabe os versículos da Bíblia. Não, eu me converti porque eu vivo o Evangelho. Eu sou evangélica porque eu vivo o Evangelho. Eu não sou evangélica porque eu frequento a igreja Verbo da Vida. Você não pode ser reconhecido por aquilo que você conhece. Você tem que ser reconhecido por aquilo que você pratica. Você tem que estar envolvido naquilo do que o irmão mais velho fez. E sabe o que ele diz para nós? Ei, vocês podem fazer igual e até obra maior do que eu. Basta querer. Basta acreditar. E sabe que isso só pode vir do Espírito? Essa habilidade só pode vir por dentro. Isso só pode vir lá desde o início, como eu disse, se fortalecendo por dentro, sendo obediente, deixando a paz reinar. Tudo isso que a gente vem aprendendo nesses cultos. Porque não há nenhuma inteligência humana que ultrapasse uma sabedoria divina. Você pode ter títulos e títulos, faculdades, doutorados, mestrados, especializações. Se você não tiver a prática, nenhuma empresa multinacional ou internacional vai querer te contratar. Se contratar, vai ser com salário baixo até você mostrar serviço. Com Deus, você só vai viver os planos que Ele trouxe para a sua vida quando você começar a praticar. Quando você sair da teoria e começar a ir para a prática. Quando você deixar de ser um conhecedor e ser um praticante. Simples assim. Quando um jogador... A gente tem tantos nomes aí, né? Bam, bam, bam. Mas você sabia que, independente do campeonato, do título que ele vai competir, ele tem que participar dos treinos? Ele não é isento? Ele pode ter o título do melhor do mundo, bola de ouro. Mas se ele faz parte daquele time, ele tem que participar do treino. E ele vive exatamente como todos os demais jogadores, dentro do time, né? Vive assim, as regras, o cumprimento, os horários, ele não tem nenhuma regalia. Ele tem que ser treinado. E sabe que isso não o capacita e nem molda ele de como ele vai enfrentar o adversário dele? Eles treinam entre si, muitas vezes tem um olheiro, eles sabem umas táticas, mas na hora do vamos ver pode mudar tudo. Você tem que estar preparado, estar treinado a tal ponto que se a circunstância mudar, a sua posição de jogador vai ser a mesma. Você vai ser sempre atacante, nunca vai ser zagueiro, nunca vai voltar para ser goleiro. Você vai estar sempre avante. Lá no deserto foram várias sugestões. Todas elas respaldadas, baseadas na palavra. No que ele tinha sido instruído, no que ele tinha aprendido, no que ele conhecia do caráter do Pai. Se seu espírito não estiver sendo treinado com a palavra, você não vai saber discernir como responder, como agir, como tomar uma decisão. Porque vai ser muito fácil ser confundido por vozes. É muito simples você se perder por conta de vozes. É fácil e rápido. Eva se perdeu muito rápido. E olha que ela contemplou de coisas, de ouvir a voz de Deus, de estar num lugar perfeito, coisas que a gente não está contemplando. Quem me diz que a gente não está sujeito a se perder por uma voz? Não é assim? Então, cabe a nós treinarmos e estarmos habilitados e saber discernir a voz que está falando conosco. O seu corpo, a voz dele, você tem que colocar ele como mudo. Deixa lá, mute. Hoje estava lá à tarde, aí veio uma azia. Eu falei, cala a boca, às vezes, nem é daqui, sai daqui. Estou com azia, vou tomar um negócio. É o que é? Geralmente é acidez, né? Deve ter alguma coisa ácida. Então tá, vou tomar uma limonada italiana, nem lembro o nome, é Cara da Riqueza, me achei super chique. Eu vou tomar limão mesmo.
saradinha, bonitinha. Você é muda, você não fala. Você só obedece. Seu corpo e sua alma têm que estar treinados a ser submissa e sujeita ao seu espírito. A todo tempo, em todo momento. Você tem que estar treinado e habilitado, independente do barulho, independente da circunstância, independente da quantidade de voz, da sintonia que você esteja, você reconhecer a voz do seu Pai. Amém? Deixa eu só mudar aqui, que eu já mudei tudo que eu tinha que falar. Né? Mas sempre dá certo. Amém. Vamos lá, Salmo 119, para a gente finalizar. Versículo 105. Deixa eu achar aqui. O tempo todo, o Senhor é bom. Obrigada, Pai, por cada instrução que o Senhor tem nos dado. Amém? 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus... Lâmpada para os meus pés. Vocês estão vendo meus pés? Eles estão aqui. A lâmpada está aqui. A palavra, ela vai iluminar onde você está. A situação que você esteja. Eu não sei o que vocês têm passado, a gente não sabe intimamente da vida de cada um, mas o Senhor sabe. E a palavra vai ser a luz para onde você está hoje. A palavra vai ser a luz para a situação que você está enfrentando hoje. A palavra é a luz para você enfrentar o gigante que está te encarando hoje. E ele termina. Luz para os meus caminhos. Meus pés estão aqui. Se eu quiser ir lá para fora, aqui é o caminho. A palavra é luz para me levar até lá. Muitas vezes a gente se depara com uma voz que quer ser contraditória e às vezes confunde. Sentimento, isso e aquilo, eu acho. Mas a palavra, ela é apta para dividir alma e espírito. Você tem uma ferramenta, meu irmão. Nós temos uma ferramenta que faz a gente discernir o caminho certo, que faz a gente estar habilitado para onde a gente está hoje. A palavra vai me dar direção, vai me dar luz, vai me dar clareza para o que eu estou vivendo hoje e ainda vai me iluminar até eu chegar onde o Senhor quer. O nosso espírito deve ter que estar treinado com a palavra. Você tem que estar a tal ponto, cheio a tal ponto, que o que aconteça, você fala, ei, escapuliu, saiu. Já aconteceu com vocês, quando você fala, falei que não era para falar. Simples assim. Falei o que não era para falar. Quantas vezes a gente já fez isso erradamente, né? E por que não fala o que é certo da palavra? Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora nada. Meu Deus, é isso. Obrigada, porque a tua palavra diz isso. Negócio de agora? Será? Não. Dá certo não, gente. Dá certo não. A palavra, ela faz a gente ter uma segurança, uma estabilidade. É a verdade do que Deus diz a respeito de mim e de você. Treine o seu espírito. Habilite o seu espírito. Você não pode ser guiado quando a gente está fraco. Você não pode fazer uma viagem estrangeira com um guia turístico que não fala a língua, que não é habilitado. Não é assim? Se você vai para fora do Brasil, eu imagino assim, eu não falo nenhuma outra língua. Então, dependendo da situação, eu vou precisar de uma ajuda. Eu vou precisar de uma ajuda da pessoa que sabe me ajudar, que é capacitada para me ajudar. Se for para pegar um igual a mim, vai ficar os dois no mesmo barco. Está todos os dois sem comunicação. Não é? Não tem como. Você tem que estar habilitado, treinado. Seu espírito tem que estar ali o tempo todo, a todo momento, meditando, de dia e de noite. De dia e de noite.
orando o tempo todo, está ali trabalhando, lavando, e está orando, 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 e de repente vem uma instrução, de repente chega, de repente estala, e aí vem uma situação ruim, você fala, falei o quê? A palavra, está cheio. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Não é assim? Então, irmãos, não vamos cair na pegadinha do que o povo diz. Ah, mas a minha consciência está tranquila. A sua consciência só pode estar tranquila quando ela estiver de acordo com a palavra. Enquanto você não sentir isso, essa tranquilidade na sua consciência, você não pode dizer que está tranquilo. Se ela não estiver sendo conivente com a palavra de Deus. E para você conhecer, você tem que estudar a palavra. Está envolvido. Amém? Então eu quero... Foi esse treino que o Senhor tem me dado. Esse crossfit. Que tem me fortalecido. Que tem me feito edificar. Que tem me feito crescer e avançar. Em oração, palavra e prática. Oração, palavra e prática. Oração, palavra e prática. Eu tenho um irmão mais velho, você tem o mesmo irmão, e a gente sabe a quem imitar, como imitar. Nós temos que estar conectados nisso a todo momento. Amém? Obrigada, Pai, pela tua palavra.